Então hoje é dia de clássico. É quarta-feira. E não é no Brasileirão. Livro de hoje, Carta ao Pai, Franz Kafka, publicação da Antofágica. Muita gente me mandaram aqui pra gente, um abraço pra galera da Antofágica. Esse livrinho curtinho, veio de novo, cara, com artes de Lourenço Mutarelli, tradução do PT Rissati, que vem aí, né, pra fazer uma versão aí diante da versão clássica desse livro, da tradução, que é do Modesto Carone, né, que talvez seja um dos caras que mais explicou Kafka pra gente, né, no Brasil. Tem a apresentação da Cristina Riotto e pós-fácios do Gabriel Abreu, Tomás Amorim e Bárbara Guatimozin. Vamos lá, cara. Franz Kafka vocês conhecem, né? O grande autor aí de A Metamorfose, O Processo, Na Colônia Penal, outros livros que a Antofágica já publicou, né? Este aqui agora vem a somar os livros do Kafka da Antofágica. Esse livro foi escrito em 1919, Kafka tinha 36 anos, ou seja, uns 5 anos antes dele morrer, já estava com a saúde meio debilitada, e ele escreveu essa carta num vilarejo próximo a Praga, né? A família tinha lá uma instância ali, ele estava acho que fazendo um tratamento de saúde, alguma coisa assim, e veio responder ao pai dele uma pergunta que o pai dele fez para ele, que é: por que você tem tanto medo de mim? E ele escreve uma carta imensa, né? Imensa. Num momento muito crítico para o Kafka, em que o Kafka tinha acabado de desmanchar o terceiro noivado dele. Tá? O Kafka aparentemente é um desses caras, é o noivo em fuga, né, da República, enfim, como é que era? Não era nem República Tcheca, não era nem Tchecoslováquia, era Império Austro-Húngaro, não era isso? Acho que ainda era Império Austro-Húngaro. Enfim, da República Tcheca, vamos dizer da República Tcheca. E aí ele tinha noivado com essa mulher, que ela era filha do zelador da sinagoga lá de Praga, parece, e o pai desaprovava, né, essa relação por conta do status social inferior aí da noiva dele. E ele escreve uma longuíssima carta para o pai em que ele vai falar absolutamente tudo o que ele quer falar para o pai dele. Esse livro aqui ele tem uma videoaula super interessante do Tomás Amorim, o pessoal lê aqui no QR Code, né, ele sempre vem com o QR Code aqui. E o Tomás Amorim ele falou uma parada que eu não sabia, que ele datilografou essa carta e mandou para acho que foi para uma das namoradas dele, ou da noiva, não lembro direito, e ele falou alguma coisa assim: lê com atenção porque é uma carta de advogado, né? Ela tem estratégia de advogado. Então foi isso que ele falou para mim. Então assim, o que a gente vai ter aqui é tentar fazer a construção de um caso para mostrar como o pai do Kafka não só é um tirano, como também é um cara meio inepto, não obstante ele ter conquistado várias coisas, né, materialmente falando, e de como essa criação, né, de como essa pessoa autoritária e ao mesmo tempo tão desajeitada emocionalmente, acabou fazendo o Kafka ser quem ele é, ou seja, uma pessoa extremamente insegura a respeito dos próprios projetos, extremamente insegura a respeito dos seus empreendimentos amorosos, né? Enfim, ele não consegue casar, ele não se sente apto para escrever, ele não se sente bom advogado, não se sente bom trabalhador, enfim, uma série de coisas, e ele vai jogar tudo no lombo do pai. Só por essa análise já dá pra gente saber que isso aqui, né, é o clássico caso do narrador não confiável, né? Você não pode jogar exatamente a culpa de absolutamente tudo em cima do seu pai, embora você possa fazer esse esforço, né? É totalmente legítimo que claro, que o seu pai imprime marcas indeléveis em você, ou se não indeléveis muito fortes, que você vai ter um trabalho para, né, enfim, se desvencilhar delas mais tarde, mas que principalmente o que ele está tentando construir é essa imagem, né, e de aproximar o pai dele ao tirano, ou aos tiranos que ele vai tratar na literatura dele em uma série de outros livros. O Kafka, como vocês sabem, ele é um grande, na ficção dele, ele é um grande cara que direciona, né, esse olhar dele do absurdo para essas engrenagens de poder, da tirania e etc. Então você consegue vislumbrar a figura do pai dele no Processo, você consegue vislumbrar a figura do pai dele no Castelo, você principalmente consegue vislumbrar a figura do pai dele no Veredito, né, que é um conto, né, uma novelinha, um conto pequenininho, pela Companhia das Letras. Ele saiu junto com Na Colônia Penal, que é um pai, assim, que condena um filho à morte por afogamento, enfim. Então vocês vão ver isso em muitas obras, e não é à toa, porque ele diz aqui, no começo ele fala assim: pai, nesse endereçamento ele fala assim: pai, todos os meus livros são, né, de certa maneira, para você, né?
Estou parafraseando, não são as palavras exatas. Então o que a gente tem, cara, é essa imagem de um cara que o Kafka julga completamente tirano, ambiguamente, né? Um cara que não consegue realizar muita coisa num âmbito não material, mas que consegue realizar coisas incríveis num plano mais material. Né? O avô do Kafka, né? O pai do Hermann Kafka, né? Que é o pai dele, ele era um açougueiro ritualístico, o cara que fazia a morte lá, matava e cortava a carne de acordo com no modo kosher, né? De acordo lá com o kashrut. E você vai ter uma ascensão financeira na figura do Hermann Kafka, que vai se mudar para Praga e vai montar ali uma lojinha que vende, enfim, cacarecos aí 1000, e que consegue construir uma família, né? Quer dizer, ele consegue ascender. Isso talvez fale muito. Eu não sei qual é a idade de vocês que assistem, né? A gente tem mais ou menos uma idade, uma ideia baseado nos analíticos do YouTube, né, sobre a idade de quem nos assiste. Mas assim, talvez isso fale muito a galera da nossa geração, da minha geração, da geração do Murilo, porque a gente tem isso, né, Murilo? Assim, quer dizer, os nossos avós são pessoas interioranas, os nossos pais se desvencilharam de uma vida que poderia ser igualmente interiorana para viver. Né, o Murilo nasceu em Curitiba, seus pais vieram para Curitiba, enfim, antes de você nascer. Mas seus pais são do interior, né? Os seus avós são todos do interior. E que, enfim, recebem uma educação melhor e se estabelecem financeiramente. E aí vem a nossa geração, que é a primeira geração dessas pessoas estabelecidas. Né? Então a gente nasce... Né, eu não nasci numa cidade grande, mas eu nasci num lar de pessoas instruídas. Né? Meus dois pais fizeram faculdade, aquela coisa toda. E isso eu acho um ponto interessante de mostrar, porque eu tenho uma certa impressão de que para essa geração dos nossos pais, né, e somente falando de pais, no masculino mesmo, me parece que essa coisa de você ascender financeiramente, enfim, crescer materialmente falando, meio que suplanta outros tipos de crescimento, outros tipos de desenvolvimento. Quer dizer, o cara fica rico, e meio que só isso, e foda-se o resto, sacou? Porque o resto não importa que seja uma pessoa sensível, empática, que você seja um ser humano melhor. O que importa, cara, é que você ganhou dinheiro e que você conseguiu pagar colégio para os seus filhos, sacou? Meio que, você não tem essa impressão de que existe uma inaptidão emocional nessa figura masculina de segunda geração que meio que parece que quer se justificar com uma certa ascensão financeira, né? Quer dizer, ganhei dinheiro, então meio que foda-se, sacou? Né? E aí você tenta contemporizar e fala, porra, mas caraca, né, cara, por que você, né, por que você é homofóbico, né? Por que você não pode, sei lá, respeitar gays? E foda-se gay, né? Foda-se qualquer outra coisa. O que importa é que eu ganhei dinheiro e consegui criar meus filhos na cidade grande. Resolveu. Então, assim, eu tô falando isso porque me parece que isso é um dos grandes pontos de inflexão desse livro aqui. Quer dizer, como é que um cara que é um dono de uma loja, um cara que tem funcionários, que, enfim, né, que conseguiu administrar uma vida material com um relativo sucesso, consegue fracassar em outras áreas, né? Quer dizer, o Kafka acusa que o pai dele, de, não obstante ser um judeu interessado e ir na sinagoga e etc., não conseguiu transmitir para ele esse espírito judaico que o Kafka, né, com o qual o Kafka nunca conseguiu se comunicar, né, enfim, ou se identificar. Né? O Kafka escreve em alemão, vocês sabem disso, não obstante ele ser tcheco, ele estuda em escolas alemãs, ele fala alemão, ele não fala Yiddish. Então ele tem uma desassociação. Ele acusa ele disso, ele acusa ele de ser um cara ruim com os funcionários, irascível, impaciente, né? Ele diz aqui uma hora assim, parece que as suas opiniões eram as únicas sensatas e a de todo mundo era um absurdo, né? Desmedido, enfim, quer dizer, só o que você falava, você era a única pessoa certa do negócio, né? Todo mundo tá errado menos você. E que ele é um cara que, enfim, ficava falando mal das irmãs dele, do casamento dele, dos noivados que o Kafka teve, do jeito como ele trabalhava, enfim, da escrita, né, da opção do Kafka em seguir carreira na literatura. Isso tudo é abordado aqui na carta com um tom de extremo rancor, assim, com uma coisa de, né, uma parada virulenta mesmo. Essa carta, não é preciso dizer, ela nunca chegou a ser enviada para o pai, ela ficou guardada, e quem publicou ela foi o Max Brod, né, que é o grande
divulgador da literatura do Kafka, né? O Max Brod, que é o agente do Kafka, ele é um cara que guardou muitos dos manuscritos dele, inclusive manuscritos que ele pediu que o Max Brod destruísse, ele não destruiu absolutamente porra nenhuma e publicou. Então, assim, fica a dica para você aí que tá numa dessas aí de ser escritor maldito, escrevendo umas paradas altamente impublicáveis, falando assim, não, deixa aí com os meus amigos pra ele queimar. Se bem que eu acho que assim, cara, se você não queima, é porque você não quer que queime, né? Porque sua mãe te deixa usar um isqueiro, não deixa, cara? Então, assim, se você fala para amigo assim, olha, pega isso aqui, queima, né? É porque você não quer queimar. Na verdade, a verdade é toda essa, né? Em todo caso, essa carta foi publicada póstumamente, depois que o Kafka, né, foi de arrasta num compêndio de livros, num compêndio de textos de cartas do Kafka, né? E esse texto ele foi analisado por muitas pessoas, por Walter Benjamin, Nadim Gordmer, enfim, uma série de exegetas aí do texto, né, que fizeram suas comparações antes de mim, né, que comparou a figura do pai com a figura dos tiranos. O Tomás Amorim, ele fala também no vídeo uma coisa muito engraçada, que um dos funcionários do pai do Kafka, da lojinha do pai do Kafka, ele escreveu um livro, enfim, um livro de autoficção, quando o Kafka nem era nada, assim, não era um escritor famoso, nem nada do tipo, ele só tinha lá o livro publicado. E ele descreve o pai do Kafka como um cara super gentil, assim, um cara muito querido e tal. Então, assim, existe meio que essa ambiguidade, existe a subjetividade do olhar do escritor. Então, assim, né, nessa subjetividade, por ele não estar compondo um caso, né, objetivo, expondo fatos concretos, etc., ele está querendo provar um ponto, né, para você. Então ele fala aqui de como, o pai do Kafka, tipo, uma noite aqui que ele era criança e o Kafka estava, sei lá, acho que não estava conseguindo dormir, eu estava qualquer coisa assim, e ele deixa ele trancado para fora na varanda, no frio, de pijama, de madrugada, né, e isso ali cria para ele um medo, né, de que qualquer hora as coisas vão dar errado para ele a todo momento, que ele não pode incomodar muito, enfim, né, uma série de traumas ali que foram desenvolvidos. E de novo, né, claro, eu já falei, muito embora isso seja um narrador enviesado, né, é inegável que o sofrimento existe e que os pais são os grandes responsáveis por essa criação e por muitas das consequências da vida adulta da pessoa. No final do livro, o Kafka, ele, né, aqui sim, né, como estava falando se era literatura, se não era literatura, muito literariamente, ele imagina uma réplica do pai, uma réplica curta, quase acabando o livro, assim, as últimas páginas aqui do livro, contrapondo vários dos pontos, assim, né, e tentando amenizar um pouco da culpa, né, tentando já também fazer, o Kafka aqui também já tenta se escorar, né, de algumas réplicas, de alguns ataques que essa carta poderia sofrer. E ele joga pra galera, fala assim, então, sei lá, né, meu pai diria isso aqui, mas aí vocês decidem se ele é um cuzão ou não, porque, né, meu caso aqui está posto. Então o que fica dessa leitura pra gente é que o Kafka, ele é um escritor muito prolífico e que consegue transitar, mesmo quando ele está tratando de não ficção, ele consegue transitar em estilo, né, literário muito, muito grande, por textos que a princípio não são ficcionais e que consegue compor uma análise quase que psicanalítica, né, dessa figura do pai, né? Enfim, se vocês já leram Freud, já leram Lacan, vocês sabem que existe a figura da interdição do pai, né? O Freud explora isso, né, no Complexo de Édipo, mas principalmente também no Totem e Tabu, de como você tem uma figura, né, você tem um desejo e você tem uma interdição, e essa interdição geralmente ela acontece na figura do pai. O Lacan, na função materna, vai colocar a figura do pai, né, que pode ser preenchida por qualquer pessoa, não necessariamente pelo pai, mas que vai colocar as restrições e vai intermediar essa criança com o grande outro, né, vai falar sobre esses códigos de leis, esses códigos sociais, como se portar, como não se portar, e etc. E principalmente em algum grau como ser pai também, né? Quer dizer, o Kafka não teve filhos e essa parece ser uma das grandes questões também do livro, né? E ele não se tornar pai, principalmente como não ser um pai como Hermann Kafka, né? Na leitura que o Kafka faz. De modo que a gente tem, cara, é um texto assim, muito complexo, né? Muito bonito, muito rancoroso, muito cheio de raiva, né? Tem essas coisas assim que você consegue ver, né? A raiva escorrendo, né, pela arte, né? Assim, eu acho que esse aqui é
é um caso, né? O primeiro disco do Megadeth também é outro, né, cara? Dá pra ver a raiva do David Mustaine, né, sendo expulso do Metallica ali naquele disco inteiro, né? Dá pra ver o ódio que o cara tava. É uma dessas obras que ela é tão magnífica na construção que por meio dela, através dela, você consegue enxergar, né, um estado emocional muito claro, muito preciso, né? E um escritor brilhante que, enfim, perdura ao tempo, né, como poucos, por razões óbvias, né? Então, cara, tá aqui, Carta ao Pai do Kafka, um livraço para vocês, né? Aqui é um livrinho, né? Essa edição pequenininha é um livro curto, mas é um livro muito poderoso, tá? Então vamos falar aí sobre Carta ao Pai. Falei aí da relação de vocês com o pai de vocês aí. Vocês já leram esse livro e pensaram assim, nossa, eu devia falar isso pro meu pai uma hora? Não sei, né? Então, assim, comenta o que vocês quiserem, dá uma ajuda pra gente no Catarse, que a gente tá sempre precisando da ajuda de vocês. Dá um joia. E é isso. Se inscreva no canal. Um abraço. Tchau.